E ele gostava de meninos, principalmente os meninos mais novos. Oi pessoal, meu nome é Alessandra, a gente fala aqui de Tóquio, nós somos do canal Tóquio Tomodachi. E a gente conta os casos que ocorrem aqui no Japão em geral. Eu sou o Júlio, eu também moro aqui em Tóquio, eu adoro Tóquio. Sim. Ah, eu também. E tem a Julie, né? Mas a Julie não quer dar muita bola pra gente tá hoje, cansada. Não. Tá chovendo, então ela tá fazendo o papel dela de dormir. Época de chuva, então vocês já sabem, né? Então vamos lá ao caso de hoje. O nome do nosso criminoso do caso de hoje se chama Yamada Koji. Ele nasceu no dia 4 de abril de 1975 no estado, quer dizer, na província de Osaka, no Japão. Após 5 anos dele ter nascido, nasce a irmã dele. Então eles são uma família de 4 pessoas, pai, mãe, irmã e ele. Quando ele era criança, ele gostava de agredir crianças menores que ele. E ele também cuspia na cara dos seus amigos de classe. Ele pegava os animaizinhos e ele tirava a vida dos animais. E aí, com esses animais, quando já não tinha mais vida, ele ia para assustar também as crianças que estudavam com ele ou os amigos dele. Ele gostava muito de agredir o próximo e também gostava de roubar os produtos de valores de outras crianças. E como ele era uma criança muito violenta, que fazia esse tipo de coisa, ele nunca foi uma criança que teve muito amigo, nem na escola e nem no convívio social dele do dia a dia. E aos poucos ele começa a virar uma criança violenta. Ele sempre andava com uma tesoura. E ele também tinha o vício de roubar as casas da sua vizinhança. O que ele fazia? Ele ia nos prédios e aí ele ficava girando as maçanetas. E aí a casa que abria, porque não estava trancada, ele entrava e roubava as coisas de valores que tinha mais, assim, amostra, né? E ele também roubava lojas de conveniências e supermercados. Ele se sentia preenchido com o roubo, porque ele tinha muita solidão. E aí, o que ele fazia? Ele pegava essas coisas que ele roubava e ele ficava mostrando para as crianças da escola dele. E ele foi pego várias vezes pelo conselho tutelar. E ele não era muito bom de briga, na verdade, briga física. Mas o que ele fazia? Ele pegava essas armas brancas que ele tinha e ele ficava aterrorizando as crianças para poder mostrar o poder de grandeza que ele tinha perante elas. E aos poucos ele pegou o costume de correr atrás de crianças com arma branca para assustá-las. E as pessoas também tinham medo de relacionar com uma pessoa que tinha ódio e muita raiva no seu coração. Em março de 1980, ele se formou no colegial. E aí, o que ele resolveu? Ele resolveu se juntar com um grupo de adolescentes que tinham o mesmo tipo de fama que ele. Eles roubavam casas e também usavam thinner pra fazer aquele negócio assim, né? Pra não falar o nome aqui. E também usava a branquinha. Eles faziam isso para satisfazer a solidão. Mas até os companheiros dele, os amigos deles que faziam isso com ele no passado, também começaram a se separar dele. E aí ele começou a ter contato com a máfia. E aí ele começou a vender a branquinha pra máfia. Ele vendia pedras de cristais. Ele começou também a participar de roubo de carros luxuosos e de casas. E no dia 1º de março de 2002, às 20 horas da noite, ele vê 3 estudantes com a idade de 10 a 12 anos. Nessa época ele já tinha 31 anos de idade. E ele fala para esses estudantes que ele era um policial à paisana. Aí o que ele faz? Ele pega um par de algema e coloca nesses meninos e chama um táxi. E ele tinha uma arma branca junto com ele. Então o que ele fazia? Ele ficava ameaçando esses meninos dentro do táxi. Aí depois o que ele faz? Ele pede pro táxi parar.
ele libera 2 meninos e aí ele fica com um dos meninos dentro do táxi junto com ele. E aí ele pega e ele troca de táxi com esse menino. Aí nessa mudança de táxi, ele rouba o celular desse menino. Só que o taxista viu tudo, né? Só que ele não quis se envolver nesse crime, então ele não deu queixa a respeito do que ele viu. E o Yamada, ele continua com seus crimes. No dia 8 de março, às 22h40, ele vê 2 meninos na rua. E o Yamada estava de carro. Ele pede para os 2 meninos entrarem dentro do seu carro para informar para ele onde era um local de um lugar que ele queria chegar. E pede para esses 2 meninos entrarem para dentro do seu carro. Os meninos, com a boa intenção, eles entram no carro. E aí, entrando no carro, o Yamada tinha uma arma branca junto com ele. E aí ele começa a ameaçar os meninos. E aí ele também tinha uma corda, ele amarra os meninos e continua aterrorizando esses 2 meninos com essa arma branca dele. Ele pega esses 2 meninos e começa a efetuar atos obscenos com esses 2 meninos. De passar a mão nas partes íntimas daqueles 2. E ele fica com aqueles 2 meninos por 4 horas dentro do seu carro. Ele chega até um local muito escuro com os 2 meninos e tira as vendas que estavam nos olhos deles. E deixam esses 2 meninos naquele local, mas sem antes agredir esses 2 meninos. E ele continua cometendo os crimes dele. Depois ele sequestra mais 2 meninos e faz a mesma coisa com eles. Mas ele é pego no dia 3 de abril de 2002. E ele fica fichado em maio de 2003 por ele ter tido também vários antecedentes criminais no passado. Ele pega 12 anos de cadeia em um estado aqui no Japão que se chama Tokushima. E mesmo estando preso dentro da cadeia, ele conseguiu casar com uma japonesa. E em 2014 ele sai da prisão. Ele vai para um estado aqui no Japão que se chama Fukushima, onde estavam precisando de mãos de obras de homens. E ele começa a ajeitar a sua vida, afinal ele virou marido de uma mulher. Porém, nas horas vagas ele estava sentindo falta daquela adrenalina que ele tinha antes. E aí ele começa a fazer o quê? Ele começa a seguir as mulheres que estão saindo da estação de trem. Ele começa a filmar as mulheres que estão andando sozinhas nas ruas. E após um ano Yamada sair da cadeia, no dia 12 de agosto de 2015, às 21 horas, ele encontra na rua um menino que se chama Hoshino e uma menina que se chama Hirata. Esses 2, eles ainda estavam no ensino fundamental na escola. Esse menino e essa menina, eles tinham combinado de sair para conversar. A menina Hirata, antes de ela sair da sua casa, ela fala para sua mãe que iria encontrar com o menino Hoshino. E os vizinhos, da onde eles moravam, viram eles andando. Era às 21 horas. Os 2 foram vistos numa loja de conveniência no dia 13 de agosto, 8 horas após eles terem combinado de sair para se encontrar. E às 5 horas da manhã, da madrugada, a câmera de uma loja de conveniência filma eles 2 fazendo compra. E esse foi o último paradeiro dessas 2 crianças. No começo, os familiares acharam que eles só tinham saído de casa e estavam na casa de algum amiguinho. Mas todo o cenário de uma suposta saída entre amigos acabou virando um crime que chocou o Japão inteiro. No dia 13 de agosto, às 23h30, em um estacionamento de uma transportadora de caminhão, na mesma província de Osaka, numa cidade que se chama Takatsuki, encontraram o corpo da menina Hirata. Ela estava com as mãos amarradas e tinha várias marcas que alguém tinha utilizado uma arma branca e furado o corpo dela. Na autópsia do corpo da Hirata, eles constataram que ela também havia sido enforcada. E os investigadores e a perícia começaram a procurar por câmeras próximas aos locais da onde o corpo dela foi encontrado. E descobriram um carro estranho e suspeito que estava ali por perto. Aí a perícia começou a procurar através das câmeras centrais se aquele carro estava perto da onde foi efetuado o crime.
e o desaparecimento da menina. E encontram o carro e descobrem que quem era o criminoso era o Yamada. E os investigadores, eles fazem um levantamento sobre a vida de Yamada e descobrem todos os seus antecedentes criminais que ele já tinha no passado. E por ele ser um peidododô, ele era um suspeito perfeito para esse crime. E no dia 21 de agosto, os investigadores conseguem um mandato para fazer uma perícia no carro do Yamada. E também eles tentam procurar onde está o Yamada. Os investigadores, eles encontram o Yamada de carro. E os investigadores começam a seguir o carro do Yamada, sem ele perceber. A polícia e os investigadores, eles estavam à paisana, eles não estavam com o carro da polícia. Eles seguem o carro do Yamada até um bairro que se chama Kashiwara. Os investigadores, eles passam perto do carro do Yamada e eles percebem que o Yamada parou o carro perto de um matagal, ficou por um tempo ali parado e jogou alguma coisa naquele matagal. E logo após jogar, ele volta pro carro dele. Os investigadores esperaram o Yamada sair com o carro dele e enquanto alguns foram seguindo ele à paisana, outros ficaram para averiguar o que é que ele tinha jogado ali naquele matagal. Os investigadores que ficaram para ver o que ele tinha jogado naquele matagal encontraram o corpo do menino Hoshino, que estava todo machucado e desconfigurado. No mesmo dia, dia 21 de agosto, o Yamada foi preso rapidamente. E no dia 2 de outubro, o Yamada, ele é acusado de omimimi. E assim começa o julgamento do Yamada. Todos aqui do Japão queriam saber o porquê o Yamada tinha que tirar a vida de 2 crianças. Mas ele continuava em silêncio, não contando nada. Os investigadores e a polícia ali só tinham alguns fatos sobre o que tinha acontecido com aquelas 2 crianças. E o Yamada sabia que se ele continuasse em silêncio, se ele conseguisse continuar em silêncio, ele poderia ter uma pena mais leve. A única coisa que ele disse foi que o menino Hoshino teve uma morte instantânea e que ele não tinha intenção de matar a menina Hirata. E aí ele continua em silêncio, dizendo que ele não poderia ser preso por ter tirado a vida dessas 2 crianças, porque os policiais e a investigação não tinham provas contra ele. E os investigadores e a polícia continuam tentando juntar várias provas contra o Yamada. E no dia 19 de dezembro de 2018, teve o julgamento do Yamada e o juiz falou que o Yamada ele inventou muita coisa que não existia e que a polícia estava certa. E o Yamada tinha que pegar a pena máxima, que é essa pena de morte. O Yamada ele consegue reivindicar um novo julgamento. Mas no dia 18 de maio de 2019, às 18 horas, o Yamada ele pede para anularem essa reivindicação de um novo julgamento. E todo mundo fica de boca aberta de porquê ele estava fazendo aquilo. O motivo do Yamada ter pedido por aquilo era porque ele havia brigado com o carcereiro do presídio. Mas depois disso, o Yamada tenta reivindicar um novo julgamento. Mas a polícia e os investigadores, eles tentam fazer com que não ocorra um novo julgamento, para ele continuar com essa pena máxima, que é a pena de morte, para não ter que mostrar novamente todas as atrocidades que o Yamada tinha feito à família daquelas 2 crianças. E no dia 25 de agosto de 2021, o tribunal não aceita um novo julgamento e eles dizem que ele não tem direito de um novo julgamento, pois o crime que ele cometeu foi um crime muito frio e muito cruel, tanto para as vítimas como para a família das vítimas. Esse caso ficou muito tempo na mídia e todo mundo ficou muito curioso para saber como foram os últimos momentos,
tanto da menina Hirata como do menino Hoshino. E agora, pessoal, como eu sei que eu consegui vários seguidores aqui do Japão, eu falo pra vocês educarem os seus filhos a não dar informações a pessoas estranhas, né? Não entrar no carro de desconhecidos. Não ensinar o lugar. Mesmo que fale que é amigo dos pais. Não ficar sozinho em banheiro público, em lugar público. A gente aqui no Japão tem essa mania de deixar a criança ir sozinha no banheiro. Não faça isso. Não. E sempre nunca pare para conversar com estranhos. Nunca aceite nada de estranhos. Porque a gente precisa realmente prezar pela segurança. E a gente precisa instruir as crianças desde pequenininhos que não é que o mundo seja tão cruel, mas elas precisam ter a consciência de que existem perigos na sociedade e que elas precisam tomar muito cuidado com isso. Um golpe que tem acontecido muito aqui em Tóquio é que a pessoa, ela derruba alguma coisa no chão propositalmente. E quando a criança pega, ele já vai lá e agarra a criança. Tem que tomar muito, muito, muito cuidado. Então, o Júlio, ele tem algumas informações de como foi divulgado, né? Os últimos momentos. Os últimos momentos do menino. Só que ele acha meio pesado pra colocar aqui. Então, se alguém tiver curiosidade, perguntar nos comentários, que depois ele explica, ele conta. É que não vai mudar nada, né? Se vocês não vai saberem mudar ou nada não, na né? história, não vai mudar nada. E assim, acaba sensibilizando mais quem vai ouvir, mais o público. Então, assim, a intenção não é chocar vocês, e sim só trazer pra vocês coisas que não são divulgadas na mídia internacional. E saber, né, que o Japão é um país normal, que onde existem pessoas, infelizmente existem crimes, não é só no Brasil, não é só em outros países, né? País de primeiro mundo também tem crime, né? Por mais que o Japão seja considerado um dos melhores países mais seguros do mundo, né? Ocorre esse tipo de coisa, infelizmente. Sim. Porque onde existem pessoas, existem crimes. E esse foi o caso de hoje. Se você não deixou seu like, clica aqui embaixo. Não vai cair o seu dedo e vai ajudar, porque esse negócio que dá muito trabalho pra fazer, tá? Eu acho que esse é o primeiro vídeo que a Julie não aparece, né? É, porque a Julie tá... Como a gente resolveu gravar vários vídeos em um dia só, a Julie tá cansadinha, então deixa ela lá. Ela tá cansada. Tá? E esse foi o caso de hoje, tá? Não deixe de seguir a gente lá no Instagram, tá? A Julie tá em todas lá. Sim, a Julie aparece muito lá. E até o próximo caso. Bye, bye.